Olá, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez aí com o vídeo em definitivo, com o nosso terceiro vídeo, falando aí sobre o estado dos mortos, para onde vão o espírito, para onde vão a alma da pessoa, né? Nós vamos falar aí baseado nos argumentos, né, do pastor Jamierson, né, do Centro Apologético de Pesquisa, né, que de pesquisa não tem nada, né, a não ser pesquisar a vida alheia dos outros, né. Mas vamos fazer esse estudo baseado nos seus argumentos. Fala que após a morte, né, após a morte a alma sobrevive, né? Quer dizer, uma grande contradição, né, uma grande falácia, né, uma grande mentira, né? Porque Ezequiel fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se a alma morrerá, então a alma não vive após a morte. Mas nós vamos trabalhar em cima dos textos, né, que o pastor Jamierson afirma, né? Afirma essa doutrina do espírito após a morte, sair, né, e para a presença de Deus. Nós já estudamos aqui no nosso estudo anterior, né, que a pessoa só é a alma viva quando o espírito, o fôlego, está em conformidade com o corpo, pó da terra. Os dois se desfez, os dois se separou, né? Então não há mais vida após a morte, né? O fôlego vai para Deus, que o deu, né? E o pó, né? O corpo e o pó vai para a terra, como era, né? Mas o pastor Jamierson, ele cita alguns textos bíblicos, não só ele, como o pastor Flávio Martinez. Vamos fazer um vídeo também sobre a Bíblia apologética, né? Cheio de erros, cheio de contradições, né? Quer dizer, eles entram em contradições com ele mesmo, com a Bíblia apologética de pesquisa. Então é uma coisa absurda, uma coisa horrenda, né? É uma coisa que, né, dá vontade de rir, entendeu? Da obra-prima dos caras, né? Sendo que a própria obra-prima dele entra em contradições com ele mesmo, né? Então é uma coisa absurda, né? Dá vontade de rir, porque, né, que os caras são piadas, né? E vamos citar a Bíblia apologética e muitas coisas mais, né? Nós vamos debruçar diante desses textos, vamos pesquisar, né? Então vamos ver quem é o Centro Apologético de Pesquisa, porque até agora, né, não passa de Centro Apologético de Pesquisa, falácia, heresias, né? Tanto Flávio Martinez, Elias Soares, Jamierson, Rafael Lessa, né? Agora tem um tal de Paulo César aí do canal Caminho Livre, né? Então tá cheio de canal aí que diz que o caminho é livre, né? Vivemos na graça, né? E no fundo aí num passo de heresias, de falácia, né? E acaba entrando em contradições com suas próprias ferramentas. Então é um absurdo, né? É um absurdo. Temos que rir, porque não tem outra coisa, né? Bom, vamos nós vamos citar aqui, baseado nos textos que o pastor Jamierson afirma, né, que a alma sobrevive após a morte. Já estudamos no estudo anterior, né? Moisés, os profetas antigamente não era a favor, né, desse assunto, né, da alma após a morte. Já estudamos sobre a origem da criação do homem, né? E hoje vamos debruçar diante do texto, né, de alguns textos que o pastor Jamierson afirma, para fundamentar ali a sua doutrina da imortalidade da alma, né? Assim o faz o pastor Elias, assim o faz o pastor Flávio Martinez,
né? E assim, o Centro Apologético de Pesquisa, né? Pesquisa a vida alheia dos outros, né? Pesquisa piadas, né? Então, quer dizer, não passa de piadas, né? Falastrões da internet, né? Como já pregamos aqui os falsos profetas, e vamos falar muita coisa aqui do CACP, né? Então, quer dizer, eles gostam de falar mal, né, dos outros, de outras religiões, né? Então, aqui no canal Profecias para o Tempo do Fim não tem meio termo, a gente vai falar, bater de frente com eles e mostrar que, né, diante da Bíblia, né, e a Bíblia tem razão, né? Não o Centro Apologético de Pesquisa, né, que pesquisa a vida alheia dos outros, né? Então vamos ler lá alguns textos que o pastor Flávio, que o pastor Jamierson, né, através de um debate que ele teve no Vejam Só, né, apesar que participam de debate, né, mas são fracos em argumentos, em teorias, né, aí acaba perdendo os debates, né, não tem saída, não tem argumento, aí acaba fazendo vídeos por aí, né, afrontando outras religiões, falando mal de outras religiões. Então, quer dizer, o Centro Apologético de Pesquisa, né, pesquisa a vida alheia dos outros, né, são o que? São ridículos. São ridículos, né? Mas vamos deixar que a Bíblia responda para eles, né, o original, o verdadeiro, né? Vamos deixar que a própria Bíblia explique para ele esse assunto da imortalidade da alma, né? Que já estudamos aqui, já estudamos bastante sobre esse assunto, né? Tivemos 2 estudos, vamos para o terceiro, e assim nós vamos, né, fazendo o nosso estudo baseado em texto bíblico, né? Mas vamos ver os textos que o pastor Jamierson citou, né, para fundamentar a doutrina da imortalidade da alma. Você vê que coisa absurda, né? Coisa absurda, quer dizer, a teorias, né, a teorias falácias, né, as apologias, né? Você vê o grau tão baixo que são, né? São fracos demais, né? Entra em próprias contradições, porque não tem teologia, né? Não tem ensinamento, são fracos demais, né? Mas vamos ler, depois nós tiramos nossas próprias conclusões. Então, quer dizer, tem que rir, porque os caras são piadas, né? Tem que rir, os caras são piadas, né? Então ele cita lá Apocalipse capítulo 14, 13. Vamos lá ver o que diz lá em Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Vamos ver o que diz lá. Apocalipse capítulo 14, 13. E diz assim, ó: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois sua obra os acompanha. Quer dizer, os que morrem no Senhor desde agora. O pastor Jamierson usa esse texto bíblico para provar que aqueles que morrem no Senhor desde agora, ele está afirmando o quê? Que se a pessoa morre em Cristo desde agora, o seu espírito vai para o paraíso, vai para o céu, né? Só que o texto bíblico aqui não está afirmando nada disso. Ele está afirmando o quê? Bem-aventurado, aqueles que morrem no Senhor são o quê? São garantidos para eles. São garantidos para eles a segurança da salvação eterna. Então não está falando nada de o Espírito está lá na presença de Deus. O texto não está falando nada disso, né? Então você quer ver outro texto absurdo? Outro texto absurdo? Está lá em Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Nós vamos meio rápido, que o tempo voa, meus amados. Começa a falar da palavra de Deus, o tempo voa, né? 16, 11. Outro texto que ele afirma que esse texto afirma que o Espírito fica lá na presença de Deus, se alegrando na presença de Deus. Quer dizer, eles estão confirmando
que existe existência da alma após a morte. Né? Então vamos ler lá. Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na sua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então quer dizer, aqui o profeta Davi está falando que na presença de Deus há o quê? A plenitude de alegria. Meus amados, no céu não há tristeza, não há sofrimento, não há dor, não há lágrima, não há nada. Lá é perfeitamente alegre. Né? Então é isso que o texto está querendo dizer. Está querendo dizer que a alma penada, né? Como diz aí o Jamierson, o sabidão da internet. Né? O sabidão, o falastrão da internet. Né? Então ele quer deixar esse texto aqui para provar, né? Para provar que o Espírito está na presença de Deus, né? Depois que morre, vai para a presença de Deus, né? E fica lá na presença de Deus. Sendo que o próprio Davi fala que os mortos não louvam o Senhor. Então, quer dizer, ele acaba entrando em contradições com eles mesmos. Né? Você quer ver outro texto? Outro texto também bem usado é 1 Tessalonicenses, verso 4. 1 Tessalonicenses, verso 4. 1 Tessalonicenses 14. 1 Tessalonicenses, verso 14. 13 e 14. E diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Né? Ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Cristo, os tornará a trazer juntamente com Ele. Então, quando o texto fala, não seja ignorante acerca dos que dormem, está falando daqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo. Que entregaram sua vida para Cristo e morreram em nome de Cristo, em nome de Deus. Não está falando de espírito na presença de Deus. Não está falando de alma após a morte. Né? Você quer ver outro absurdo, horrendo? Fala que, como diz a última frase aqui, e tornará a trazer juntamente com ele. Quer dizer, quando Jesus voltar lá do céu, Jesus vai trazer o espírito de todos aqueles, e aquele espírito vai entrar no corpo, né, e ser ressuscitado. Meus amados, isso aí é uma coisa absurda. A Bíblia fala que quem vem com Cristo buscar o seu povo vão ser os santos anjos. Não são o espírito dos mortos. Então, quer dizer, é uma coisa horrenda. Né? Quer dizer, é uma grande mentira, uma grande falácia. Né? A pessoa, quando morre, a alma da pessoa vai lá para o céu. E quando Jesus voltar, Jesus vai trazer a alma de lá para cá. Agora eu pergunto, para que Jesus vai trazer a alma da pessoa se a alma já está lá na presença de Deus, já está no céu, já está salvo? Para que vai haver ressurreição se a pessoa já está salva lá no céu? Eu ainda pergunto, se Jesus lá no Antigo Testamento pregou sobre espiritismo, essas coisas, pregou contra. Não consultar os cartomantes, adivinhadores, consulta os mortos. Agora Jesus aparece lá no Monte da Transfiguração e começa a conversar com Moisés morto, o espírito de Moisés está morto. Então, quer dizer, está vendo como o centro apologético pesquisa, né, pesquisa a vida alheia dos outros? Né? Não passa de contradições entre contradições com ele mesmo. Né? Um bando de piada. Né? Então vamos ler outro texto lá, para a gente confrontar com isso. Mateus 27, 52. Mateus 27, 52. 52, Mateus 27, 52. Né?
Você vê que eles acabam entrando em contradição com ele mesmo, são muito fracos em teologia, muito fracos, né? Mateus 27:52, aqui, ó. Ele usa esse texto também, né? Para provar que quem dorme é o corpo. O espírito está lá no céu, tá lá no coisa. Se Davi fala que os mortos não louvam a Deus, né? Então quem está certo, pastor Jamerson? É você ou é o profeta, ou é o rei Davi? O rei Davi era conforme o coração de Deus, e você? Você é conforme que coração? Coração da heresia, centro apologético de pesquisa da vida alheia dos outros? Só contradições, você só entra em contradições. Não tem assunto, não tem argumento. Vai no programa Vejam Só, vocês levam uma surra de Bíblia, não tem argumento, não tem assunto. Assunto teológico, você não tem assunto teológico. Um fraco demais. Muito fraco. A apologia é muito fraco. A própria apologia, a Bíblia apologética, entra em próprias contradições. Então, quer dizer, usa um texto desse de Mateus 27:52 e os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Está falando que quando Jesus ressuscitou, muitas tumbas foram abertas. As pessoas em Cristo ressuscitaram. As pessoas ressuscitaram. Eclesiastes fala lá, meus amados. Eclesiastes fala que a pessoa, quando os mortos não sabem coisa nenhuma. Os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem. Não tem mais parte nessa vida, não sabe mais nada. Lá em Atos, capítulo 7, 59, fala lá a história de Estevão. Quando estava para morrer, ele falou: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E está entregando a alma para Cristo. A alma viva, como que ele vai entregar a alma para Cristo? Então você está vendo como eles entram em próprias contradições. Apareceu Moisés e Elias. Moisés era real. Agora, Elias era real, Moisés não era. Moisés é espírito. Jesus fala lá no Velho Testamento. Não consultais os mortos. Não procureis adivinhadores, cartomantes. Não consultai os mortos. Será que você não tem capacidade de ler o Velho Testamento? Jesus lá proíbe, agora aqui ele conversa com Moisés, o espírito de Moisés. Como se Jesus falasse: olha, vocês façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Quer dizer, são piadas, não tá de rir. Já pensou Jesus falar isso? Ó, vocês façam o que eu falei lá no passado. Né? Faço o que eu falei no passado, mas não faço o que eu estou fazendo aqui. Estou conversando com o espírito de Moisés. Ele é uma coisa absurda, uma coisa horrenda. Pessoa pegar todos esses textos e querer estabelecer doutrina da alma após a morte, né? Muita falácia, teoria na internet. Vamos falar sobre a heresia da Bíblia apologética. A Bíblia apologética lá afirma no rodapé deles que quem apareceu para Jesus foi Moisés, corpo glorificado. Mas ele afirma que ali foi o espírito de Moisés. Agora, quem está errado? Você é a Bíblia apologética. Vocês entram em contradições com vocês mesmos. Dá até dó da apologia de vocês. Aí depois quer tentar consertar lá. Ah, não, mas ali acho que o tradutor ali escreveu errado a Bíblia, o editor. Vocês são piada. Gosta de meter o pau em um, meter o pau em outro. São piadas. Aqui no canal Profecia para o Tempo do Fim não tem essa não, pastor.
Tem essa não. Aqui nós fala a verdade. Aqui é debruçado dentro da palavra de Deus. Não pregamos heresia e falácia na internet, baboseira. Aqui nós pregamos Isaías 8:20. Aqui é a lei e o testemunho. O pastor Flávio Martinez. Mete o pau em um, mete o pau em outro. Estudar a Bíblia, pastor. Você tem que ser ungido pelo Espírito Santo. Não ficar sendo ungido por espírito de demônios. Aqui nós cumprimos Isaías 8:20. Agora você está se cumprindo Apocalipse 14:13. Espírito enganadores. Aí depois quer proibir os adventistas no programa, vejam só. Por quê? Porque você não tem teoria, não tem argumento. Fraco demais. A apologia é muito fraco. Tem capacidade de debater com os caras. Depois fica aí na internet fazendo vídeo aí. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Criar vergonha na cara e pregar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Viver Isaías 8:20. Viver lá 1 João capítulo 2, verso 3-6. Você que diz que conhece a Deus, mas não guarda o mandamento, é mentiroso. Centro, apologia e pesquisa, vida alheia dos outros. Tudo mentiroso. Para vir falar que fulano é falso profeta, que citar texto de falso profeta para criticar o Rodrigo Silva. Porque é falso profeta, não sei o que. Aí começa a jogar direto para Leandro Quadros, Ricardo Oliveira. Cria vergonha na cara, pastor. Temos que viver o evangelho. Pregar aquilo que a palavra de Deus diz. Você conhece a Deus? Guarda os mandamentos? Você não guarda. Fica metendo o pau nos outros. Você não ama os outros. Como que pode a pessoa se diz cristão, apologista, ter um comportamento tão baixo, tão infantil? Criticando um, criticando o outro, aponta um, aponta o outro. E fica em porta de igreja criticando um, criticando o outro. A sua situação é triste, pastor. Pastor Flávio Martinez, pastor do quê? Pastor da crítica, do espírito de crítica. Pastor Elias Soares, falastrão na internet. O que aconteceu ali no Monte de Transfiguração foi não sei o que, fenomenológico. Não sei o que, foi fenomenológico. Não tá de rir, pastor. Fraca a teologia de vocês, a apologia. Você não tem capacidade de debater com os caras. Não tem. Fraco demais. Melhor fazer um curso de teologia lá no NASP para aprender. Tem que fazer lá, porque é muito fraco demais. Vocês têm apologia, tem teologia para quê? Para criticar os outros. Levantando aí espiritismo dentro da igreja. Pregando o espiritismo, a alma após a morte, pregando o espiritismo. Ellen White já falou sobre isso aí. Não tem argumentos, são fracos demais. Bíblia apologética do centro de pesquisa. Pesquisa o quê? Vida alheia dos outros. Então dá dó, dá vontade de rir de vocês. Bando de piada. Eu falei isso aqui muitas vezes no programa aqui, já falei. São piada. Passa disso. O que tem de falso profeta aí não está escrito. Pessoas querem fazer Deus de muleta. Acho que Deus é muleta. Vou pegar a Bíblia para me caminhar. Vou pegar a Bíblia para me fazer isso. Não. Diz que Deus é muleta. Fala o que quer. O que aconteceu lá foi um não sei o que, fenomenológico. Teve uma visão. Nós vamos falar sobre esse tema depois, no próximo estudo.
Moisés que Pedro quis fazer 3 tendas. 3 tendas para quem? Um para Elias, outro para Jesus e outro para o Espírito de Moisés. Moisés ia ficar numa tenda, o Espírito de Moisés ia ficar numa tenda só para ele, especial. Moisés é exceção. Agora imagine lá no céu. Elias dando um abraço lá em Enoque, lá no céu. Oh, Enoque, que bom que você está aqui. Aí chega Elias, quer abraçar, não pode abraçar, porque Elias é um espírito que está lá no céu, no paraíso. Ele é só uma mente infantil, doentio para pensar assim. Então quer ficar julgando outros aí de falso profeta. Rodrigo é um falso profeta, Leandro é um falso profeta. Falso profeta é você, Centro Apologético Pesquisa SCP. Nós vamos bater muito nessa tecla aqui. Bater muito nessa tecla, fazer muitos vídeos referente a vocês que vivem criticando outras denominações. Vive criticando outras denominações, falando boboseira, lorota na internet. Jesus lá no Velho Testamento, ele fala, eu não consultei o Espírito dos mortos. Aí Jesus agora vai lá com Moisés e conversa com o Espírito de Moisés, o Espírito de morto de Moisés. Ah, mas quem apareceu ali foi o Espírito de Moisés, ué. Mas na Bíblia de vocês, a Bíblia apologética de vocês fala que quem apareceu ali foi Moisés, com o corpo glorificado. Corpo glorificado, que eu sei quando a pessoa ressuscita e vai para o céu com o corpo glorificado. Com o corpo e espírito junto unido. A pessoa é uma pessoa viva, existente. Agora vai querer mudar lá o negócio da Bíblia lá. Ah, mas ali a gente vai ter que mudar aquilo ali. Que a pessoa que escreveu aquilo ali, eu acho que errou. Que apareceu lá foi o Espírito de Moisés. Então vai ter que explicar bem, porque o Espírito de Moisés. Mas então Jesus conversou com o Espírito. Jesus se transfigurou, entrou numa sessão espírita com Moisés. Como diz lá o meu amigo pastor Leandro Quadros. Né? Tentou arrumar lá o rasgo lá, a remenda. O rasgo ficou pior do que a remenda. A remenda ficou pior do que o rasgo. É aquele ditado, que mais mexe, que mais fede. Você tem que ser mais humilde, assumir os erros, as falhas. Parar com essa mania de julgar um, de julgar outro, meter o pau em um, meter o pau em outro. Rever os conceitos, as apologias de vocês. Vai ter o canal aí, Caminho Livre também. Mais uma atrás da carruagem. Sem argumento, sem estrutura, sem nada, sem fonte, sem nada. Vai se pregar contra Ellen White, Leandro Quadro, vai se pegar contra Igreja Testemunho de Jeová, outras igrejas. Então, banda de piada. Centro Apologético e Pesquisa. Pesquisa o quê? Pesquisa o quê? Piada dos outros. Dá vontade de rir, pastor. Vontade de rir. Ah, mas fico chamando aí o Rodrigo Silva para pregar na igreja. Não pode fazer isso, é falso profeta. Aí cita lá Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. A dizer que o falso profeta é Rodrigo Silva. O que tem de gente falso profeta não está escrito, meus amados. Falastrão da internet. Caloteiro, ladrão, todo tipo de gente da igreja. Safado, tem de tudo. Temos que viver o cristianismo. Temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, senão as coisas não andam.
Começa a pregar um texto fora do contexto e querer fundamentar essa doutrina, como o espírito sai depois da morte e vai para os céus. Tem argumento, tem teoria. Então o texto citado pelo pastor Jamierson, para provar que a alma vive após a morte. O texto não tem nada a ver, não fala nada disso. Tô falando para você, não tem noção das coisas. Apologista sem noção, sem sentido, sem sal, sem açúcar. Já tomou um café da manhã sem sal, sem açúcar? Meu, qual é vocês? Que Deus abençoe vocês. O Espírito Santo trabalha no coração de vocês. Abra a sua mente, abra os seus ouvidos, abra tudo, porque está tudo fechado. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Possamos pregar o Evangelho do jeito que é. Não pregar do jeito que nós temos que fazer, achamos que é. Então que Deus te abençoe, meus amados. Que Deus te guarde. Amém.